No meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento. Na vida de minhas retinas tão fatigadas, nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. E começamos a nossa reflexão por meio deste poema de Carlos Drummond de Andrade, tão sagrado, tão conhecido. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho. Pois bem, este poema faz a gente pensar sobre um tema com o qual eu gostaria de trabalhar brevemente com vocês, que é a ansiedade. Este sintoma, esta manifestação, horas física, horas emocional, sentimental, horas cognitiva dos pensamentos, faz com que a gente se sinta muitas vezes mal, impotente, sem controle. E eu gostaria de refletir sobre essas pedras que podem surgir no meio do caminho. Primeira coisa, a minha intenção hoje não é dar uma aula sobre ansiedade. Existem inúmeros vídeos, inúmeros psicólogos profissionais da saúde falando sobre ansiedade e contribuem com muito conteúdo sobre isso. Mas eu gostaria de partilhar uma impressão dentro do setting terapêutico e gostaria que vocês refletissem um pouco sobre isso, de modo que talvez possa contribuir em algum momento da sua vida. O que é? A questão é que muitos de nós, em algum momento da nossa vida, vamos passar por momentos de ansiedade. Vamos sentir ansiedade em um grau mais elevado ou menos elevado. O que eu percebo é que, por conta da nossa sociedade, que muitas vezes tende a nos colocar que a gente tem que estar bem o tempo todo, que a gente tem que performar, a gente tem que estar no melhor sempre das nossas emoções, do nosso humor, dos nossos comportamentos, das nossas competências. Parece que a gente não tem o direito de sentir tristeza, ansiedade, né? Não temos o direito de sentir emoções que são naturais. Então muitas pessoas se queixam de sentir ansiedade, mas às vezes não reparam que essa ansiedade faz parte da vida. Muitas pessoas se queixam de sentir medo, mas não percebem que o medo faz parte da vida. Às vezes as pessoas adotam estratégias para evitar lidar com o medo, com a ansiedade. Em uma sociedade em que buscamos evitar sentir a dor, é muito provável que a gente utilize recursos que minimizam essa dor, mas por um tempo. E depois a gente se depara novamente com as questões que nós precisamos lidar. Então a ansiedade faz com que a gente fique cada vez mais preocupados. E aí você me pergunta, será que se a ansiedade é uma emoção normal, então ela não é digna de ser trabalhada em terapia ou de ser buscada como uma ajuda psiquiátrica, psicofarmacológica? Depende muito. Depende do quanto você suporta o seu fardo, depende do quanto essa ansiedade te impede de lidar com as coisas que você poderia lidar. Se a tua ansiedade rouba de você o seu tempo para sentir prazer, para se dedicar às suas coisas, rouba o seu tempo porque o seu corpo não consegue ficar relaxado, tranquilo, você não consegue respirar, você se sente preso. Se a sua ansiedade rouba de ti a possibilidade de pensar em coisas boas e você vive preocupado, se a sua ansiedade tira o teu sono e começa a prejudicar a sua saúde física e mental, aí sim nós começamos a pensar que talvez seja necessário você buscar sim um apoio através de um profissional que possa te ajudar. Agora é importante que você saiba que a ansiedade também é uma emoção que faz parte da nossa vida. Então, se ela é uma emoção natural, qual é o grau de naturalidade da emoção? Eu posso te dar um exemplo. É natural que nós fiquemos ansiosos ou preocupados com algo que é importante na nossa vida, mas isso tem que passar.
Então é natural que a gente se preocupe com uma conta que a gente precisa pagar. É natural que a gente se preocupe com algo que a gente precisa fazer, um trabalho que a gente precisa entregar. Mas essa preocupação, ela deve ser momentânea. A gente precisa escolher um momento para se recordar do que a gente tem que fazer. Pensou, se preocupou, fez o que tem que ser feito. Isso tem que acabar. A gente não pode ser guiados por este sentimento de preocupação e sentir que a gente só consegue fazer as coisas se a gente estiver preocupado, ou se as coisas só acontecem de uma maneira positiva se a gente ficar preocupado. As coisas só darão certo se a gente se preocupar. Porque se a gente começar a pensar dessa forma, a gente vai começar a se sacrificar, a gente vai começar a se anular no processo de prazer, de equilíbrio, de bem-estar. Então eu convido você a pensar em qual é o grau que as suas ansiedades estão hoje. Será que as suas ansiedades estão em um grau em que faz com que você se preocupe, mas ainda assim se sinta bem, você se preocupa e se sente motivado ao mesmo tempo, se sente equilibrado, satisfeito? Ou a sua preocupação tem roubado de ti muitas possibilidades de agir bem com os outros, de ter prazer, de estar bem fisicamente, mentalmente contigo mesmo? Então vamos pensar sobre isso, sobre as suas emoções, sobre a sua ansiedade, sobre as suas pedras no caminho. Espero que você consiga ir desviando ou retirando as suas pedras do caminho, ou entendendo que algumas não sairão, mas que é necessário ainda assim seguir em frente. Um grande abraço a você, um ótimo dia.